Então, Raymond, primeiramente quero agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando com você. E eu queria te fazer algumas perguntas sobre a PEC do diploma. A desobrigatoriedade do diploma de jornalismo pode ser vista como uma desvalorização da profissão? Como o senhor avalia essa questão e que medidas podem ser tomadas para garantir que os jornalistas sejam devidamente reconhecidos? Primeiro, eu quero também te agradecer que venha aqui ao nosso encontro, né, para a gente conversar um pouquinho. O trabalho no Congresso Nacional é um trabalho que nós sabemos, vamos conversar sobre isso durante a entrevista, certamente. Não é um trabalho fácil, as coisas não se dão com muita facilidade, portanto, a mobilização é muito importante. Eu acredito sim, e por isso estou empenhado na aprovação da PEC do diploma, eu acredito sim que a desregulamentação, ou, portanto, a liberação feita pelo STF para que as pessoas que exerçam o trabalho do jornalismo não precisem do diploma, acho que isso sim desvaloriza. Um dos caminhos para a gente buscar a valorização do profissional é exatamente afirmar na lei a necessidade do diploma, a necessidade da formação, para que a gente tenha um jornalismo de qualidade. É claro que a academia não dá tudo, mas a academia é uma base para que a gente tenha profissionais qualificados, gente que sabe fazer a leitura da realidade, a leitura do mundo e a leitura dos acontecimentos para transmitir com fidelidade às pessoas aquilo que está acontecendo. Então, o jornalismo precisa ser valorizado e jornalistas são mais valorizados quando o seu diploma é, na verdade, exigido, no meu entendimento. E o jornalismo desempenha um papel fundamental na construção da democracia. O senhor acredita que a ausência de uma exigência de diploma pode comprometer a qualidade da informação que chega ao público? Eu acho que sim, até porque, sabe, quando uma pessoa usa, nós vivemos agora um tempo, né, que rompe com a democracia, um tempo em que parece que pode tudo, que tudo é relativizado, inclusive relativiza-se a necessidade de se ter ou não um diploma. Então, nesse tempo em que a gente considera que o jornalismo ele é importantíssimo para a manutenção, para fomento e para a gente radicalizar a democracia, nesse tempo em que a gente tem tanta fake news, em tanta mentira colocada, tanta matéria que às vezes deixa dubiedade, né, nos entendimentos, se a gente não tem o diploma, como é que a gente cobra? Como é que se cobra de alguém que se auto-intitula jornalista? Então, a PEC do diploma, ela traz de volta a valorização do diploma e acho que isso também vem ao encontro do fortalecimento da democracia. E como o senhor enxerga o dilema sobre a exigência do diploma limitar a liberdade de expressão e a defesa de que é necessário garantir uma qualificação mínima para o exercício da profissão? Pois é, eu acho assim, fala-se muito em liberdade de expressão e nós nunca podemos perder isso de vista. A expressão tem que ser livre mesmo. As pessoas têm que ter direito de falar, só que tem que ter consequência a sua fala. Então o cara pode contar uma mentira? Pode, mas ele tem que responder por ela. Ele tem que, na verdade, entender que ao contar uma mentira, ele pode lesar alguém e ele tem que pagar por esse que praticamente constitui-se num crime, né? Às vezes depõe a honra de uma pessoa. Então, quando você tem o diploma, o que você perde? Você perde, por exemplo, o exercício da profissão. Agora, se não se tem, vai perder o quê? Então, a gente precisa, sim, para garantir que o jornalismo seja, né, vigoroso, seja firme, seja coerente, seja um jornalismo que ajuda, né, na movimentação da sociedade. Para isso nós precisamos do diploma. E a não obrigatoriedade do diploma de jornalismo tem gerado uma maior concorrência no mercado, muitas vezes com profissionais de outras áreas, ocupando funções jornalísticas. O senhor acredita que isso impacta as qualidades dos jornalistas formados e regulamentados? Eu acho assim, eu acho que todo mundo tem direito de escrever. Todo mundo pode ter um blog, todo mundo pode escrever no seu WhatsApp, todo mundo pode escrever no seu Facebook, todo mundo pode escrever no seu, uma matéria, pode escrever um texto, um artigo, uma redação. Agora, quando a gente trata como jornalismo, né, a gente sabe que se de fato a gente libera geral, algumas pessoas vão se intitular e, portanto, há uma concorrência desleal de alguém que estuda, de alguém que encara uma universidade, encara uma faculdade, anos
né, e se forma, estuda, busca compreender como é que são as regras do jornalismo, daqui a pouco nós estamos substituindo esse profissional por alguém que se intitulou jornalista por ter escrito um artigo, né, um artigo no WhatsApp, por exemplo. Então, esse cuidado eu acho que ele é importante. E considerando que o diploma deixou de ser obrigatório, na sua opinião, há necessidade de medidas legislativas para reverter essa situação? Eu acho que sim. O STF, na verdade, quando diz da desobrigatoriedade do diploma, a Câmara Federal reage. E essa reação é uma reação positiva. Portanto, nós temos uma PEC, né, para restabelecer a necessidade de ter um diploma. Então, acho que tem medidas legislativas que podem se colocar. A nossa Constituição diz que os poderes têm que ser harmônicos entre si e têm que, na verdade, ser independentes. Então, o STF, né, a Justiça, mais propriamente dita, o Executivo e o Legislativo, eles são distintos, embora possam cooperar entre si. E uma das formas que o Legislativo tem de cooperar com o Judiciário é quando ele aponta os equívocos do Judiciário. Nós entendemos que não exigir o diploma, nós consideramos que é um equívoco, sim, do Judiciário. Por isso, o Legislativo se coloca, né, como guardião. Como o senhor avalia o papel da educação formal no jornalismo e sua importância para garantir uma prática responsável, pensando na garantia de que o jornalista seguirá preceitos éticos e técnicos? Pois é, isso não é garantia, né? Porque senão você não teria, por exemplo, médicos e não tem ética. O cara faz uma formação, 10 anos, 12 anos, faz mestrado, faz doutorado. O jornalista também é assim, o jornalista estuda, né, o tempo da sua universidade, da sua faculdade, depois pode fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, pode se especializar daqui e dali. Isso não garante que ele tenha posturas éticas, mas é um balizador, né, porque a pessoa vai estudar, né, os teóricos do jornalismo, vai estudar o caminho do jornalismo, a história do jornalismo, então, para mim, é importante. Volto a dizer, não é garantia de que o profissional vai depois ter posturas éticas e um jornalismo de fato adequado. O senhor considera outras formas de garantir a qualificação dos profissionais de jornalismo, como a criação de um conselho regulador da profissão, já levando em consideração que existe hoje a FENAGE, a Federação dos Jornalistas? Eu acho que tudo aquilo que vier para garantir que o jornalismo avance, acho que é ótimo, né? Um conselho regional, né, nos estados, um conselho federal de jornalistas, eu não vejo problema com isso não. Existe o sindicato de jornalistas, aliás, né, as pessoas não conhecem onde nós estamos aqui, mas nós estamos aqui num prédio onde está o sindicato de jornalistas do estado do Rio de Janeiro. Essa sala que a gente está usando aqui é uma sala do sindicato de jornalistas, mas está alugada para nós, né? A gente não está aqui no espaço deles não, né? Nós somos locatários aqui desse espaço. Então, eu acho que existem diversas formas e, assim, quando a gente tem entidades que defendem o jornalismo e os jornalistas e as jornalistas, isso é sempre, no meu entendimento, é sempre bem-vindo. E o senhor vê espaço no Congresso para reverter essa decisão do STF sobre a desobrigatoriedade do diploma? Existe um movimento? Existe uma PEC, né, que tramita desde 2012. No Congresso há espaço para tudo. Né? Há espaço para você garantir avanços e há espaços em que algumas pessoas garantem retrocessos. Então, ali é não sei se eu poderia dizer que ali é o retrato do Brasil, mas a representação numérica dos estados brasileiros. O Congresso Nacional, feito pelo Senado, né, que está ali o Senado que representa os estados brasileiros, e está a Câmara dos Deputados que representa o povo brasileiro, né, as pessoas. Então, ali dentro há espaço para tudo. O lugar do parlamento é o lugar de falar, de dialogar, de conversar, de colocar opiniões distintas, de argumentar, de contra-argumentar. Então, existe caminho sim. Acho que o Legislativo é o espaço para isso e por isso a PEC está tramitando. Mas existe também espaço para retrocessos. A gente luta para que esse espaço seja um espaço para avançarmos. Em regiões onde a imprensa local é mais forte, a desobrigatoriedade do diploma tem facilitado a entrada de pessoas sem formação na área. Na sua opinião, isso fortalece ou fragiliza a comunicação nesses locais? Eu acho que por tudo que falei até agora, fragiliza, né? Porque, volto a dizer, não é o fato de alguém ter frequentado uma universidade que ele vai ser um excelente profissional. Pode também ter profissional autodidata, ok. Mas isso a gente não pode garantir por legislação.
A legislação tem que dizer que tem uma formação a ser feita. E essa formação a ser feita, ela passa pelo banco da universidade, passa pela pesquisa, passa pela inovação, passa pelo sentimento de compreender como é que o jornalismo se dá no mundo. E por isso eu acho que pode sim fragilizar, né, estados em que tem uma demanda muito grande. Você acaba tendo a possibilidade, né, quando a oferta não existe e a demanda é muito grande, você acaba, na verdade, respondendo de maneira não muito adequada. Então, esse é o cuidado que a gente precisa de ter também. E, por último, o senhor acredita que, mesmo diante do aumento de plataformas digitais e produção de conteúdo independente, o diploma se torna obsoleto ou ainda é uma ferramenta essencial? Não, acho que é uma ferramenta essencial. Responder essa pergunta de maneira diferente seria negar tudo que falei até agora, né? A gente vive um mundo hoje de muitos avanços, de muita velocidade, né? Estão aí os streams, estão aí as plataformas, estão aí as redes sociais, e tudo isso é importante, mas não significa dizer que uma postagem numa rede social ou uma produção independente, ela seja categoricamente uma produção jornalística, né? Jornalismo, ele, no meu entendimento, ele tem que ser fiel aos fatos, né? E ser fiel aos fatos significa você dar às pessoas a quem você chega as condições para que ela avalie e tire as suas conclusões. Esse é o jornalismo no qual eu acredito. O sindicalismo, ele defende o profissional e o conselho defende a profissão, né? Então, essas duas coisas podem conjugar e ela é bom para a profissão e bom para o profissional. Vem cá aqui, ó, vem cá dar um abraço aqui, vamos fazer um joinha para o seu povo lá. Obrigado, deputado. Tamo junto.